Fala, galera, estamos voltando aí, dando continuidade ao nosso estudo da Lei Complementar 893 de 2001, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, na aula passada paramos aí no artigo 9º, falando da disciplina policial militar no capítulo 3. E aí, eu vim com vocês e adentrei ao parágrafo 1º, fizemos um enorme mapa mental aí no quadro, e agora a gente vai na literalidade de lei, perfeito? Vamos lá, acompanha aí comigo, olha só. São manifestações essenciais da disciplina a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Eu quero que você pegue e sublinhe legais e regulamentares, e aqui a palavra rigorosa, ok? Estou indo mais rápido porque na aula passada a gente já bateu isso daí no mapinha mental, no fluxograma. A obediência às ordens legais dos superiores. Então, superior mandou, ordem legal, eu vou cumprir, ok? Vamos lá, o emprego de todas as energias em benefício do serviço público. Então, ele tem que fazer isso em benefício do serviço público, sempre, todas as suas energias. A correção de atitudes, as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, ou seja, ele tem que se manifestar de forma espontânea para poder acatar os valores e deveres éticos. A colaboração espontânea na disciplina coletiva, na eficiência da instituição. Então, ele vai, de forma espontânea, colaborar para a disciplina coletiva e para a eficiência da instituição. Parágrafo 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares do Estado, tanto no serviço ativo quanto na inatividade. Olha só, esse daqui já é novidade para a gente. A gente tem que prestar atenção no seguinte: a disciplina e o respeito à hierarquia, ela deve ser observada tanto para quem está na ativa, quanto para quem está na inatividade. Perfeito? Então, presta atenção, até quem está na inatividade deve observar a hierarquia. Fiquem atentos a isso daí, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. A camaradagem é indispensável à formação, ao convívio da polícia militar, incumbindo aos comandantes, incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade. Então, o comandante ele sempre vai tentar manter e incentivar a harmonia e a solidariedade dentro dos seus centros de comando, perfeito? E sempre que possível, estimulando essa aproximação. Por quê? Cada vez mais a equipe unida, a equipe aproximada, a gente vai ter cada um devotando a sua própria vida em prol do amigo, do colega, em prol do outro. E com isso a gente tem uma polícia mais fortificada, mais solidificada. Parágrafo 4º. A civilidade é parte integrante da educação policial militar, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos. Ou seja, então essa civilidade é esse acordo, é esse tratamento cordial que um vai dispensar ao outro. Beleza? Isso daí vai ter que ter um respeito, atitudes mútuas. Beleza? Em relação, independentemente de hierarquia. O fato de existir hierarquia não quer dizer que o chefe pode fazer o que quiser com o subordinado. Ele tem que o respeitar, perfeito? E vai ser respeitado também, ok? A gente entra agora no artigo 10, que é muito importante, torno a dizer para vocês, tem um mapinha mental que eu vou colocar aqui. Olha só, fiquem atentos. Você tem que saber o seguinte, ó, as ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Então, peraí, se é uma ordem legal, tem que ser obedecida. E de quem é a responsabilidade? De quem a determinou, ou seja, da autoridade que a determinou. Quando a ordem ela parecer obscura, compete ao subordinado não se negar a fazer, mas sim, ao recebê-la, solicitar esclarecimentos que sejam necessários ao seu total entendimento. Ele não vai se negar a fazer, fiquem atentos, tá? Ele não se nega a fazer, ele vai solicitar esclarecimentos necessários. Parágrafo 2º. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. Ou seja, aquele que exorbitou no cumprimento daquela ordem, ele vai responder pelo abuso
ou pelo excesso que ele vier a cometer. Seja no abuso pelo excesso de poder ou pelo desvio, ou no excesso que ele vier a cometer dentro daquela ordem. Ficou tranquilo? Vamos lá. Geraldo, eu quero isso explicitado para mim num fluxograma. Vamos embora. A gente coloca. Então, primeira coisa que a gente tem que saber. A gente tem o quê? A autoridade. Beleza? Correto? Então, a autoridade, ela produziu uma ordem legal. Show de bola. Se ela deu uma ordem legal, essa ordem, ela tem que ser o quê? Cumprida, é óbvio, beleza? Ela tem que ser cumprida. Agora, se do cumprimento dessa ordem legal, o agente que a cumprir, se ele exorbitar, ele responde. Então, a gente bota aqui, ó, se exorbitar, responde. Beleza? Por que a gente deixa claro que se ele exorbitar, responde? Porque até então, a responsabilidade é de quem? É da autoridade que deu a ordem. Então, vamos lá. A autoridade que der uma ordem legal, ela deve ser cumprida. Show de bola. Então, ordem deve ser cumprida. Beleza? Agora, quem é que responde por ela? A autoridade vai ter a responsabilidade por essa ordem. Caso exista alguma exorbitação nessa ordem, quem exorbitar vai responder por ela. Beleza? E essa exorbitação, ela pode ser tanto por excesso, como pode ser por abuso. Então, essa exorbitação, ela pode ser por excesso, ou ela pode ser por abuso. Beleza? Estamos juntos? Agora, Geraldo, vamos lá. E se a ordem for obscura? Geraldo, se a ordem for obscura, o que vai acontecer? Cumpre a quem estiver cumprindo, a quem estiver realizando, dando cumprimento àquela ordem, solicitar, beleza? Cumpre o quê? Solicitar esclarecimentos para o total cumprimento, beleza? Para o fiel cumprimento. Gente, cuidado, que na hora da prova, ele vai falar o seguinte, que se a ordem for obscura, ela não deve ser cumprida. Não vai confundir isso, entendeu? Não confunda isso aí. Se a ordem for obscura, tem que fazer o quê? Solicitar esclarecimento para o total cumprimento. Beleza, galera? Estamos juntos, sim ou não? Vamos lá. Então, vamos lá. Continuando aqui. A autoridade, ela deu uma ordem legal, tem que cumprir. Se houver exorbitação da ordem, responde aquele que estiver dando cumprimento por excesso ou por abuso. Beleza? Agora, se a ordem for obscura, aquele que tiver que cumprir a ordem vai solicitar esclarecimento para o total cumprimento e não deixando de cumpri-la. Lembrando que a autoridade que deu a ordem tem a responsabilidade pela mesma. Perfeito? Show de bola. Isso daí foi o esqueminha apresentado aí. Vou botar aqui, ó, artigo 10, tá? Artigo 10. Tá bom? Foi o nosso esqueminha do artigo 10. Então, copia aí rapidinho. Eu ia beber uma água, mas eu já sequei a garrafa aqui.
Beleza? Aperta o pause que o titio vai apagar o quadro. Vamos lá. Vamos lá, continuando aqui com vocês. Capítulo 4 da violação dos valores, dos deveres e da disciplina. A gente já aprendeu o que era a disciplina, o que são os deveres, o que são os valores. Agora a gente vai aprender, vai entender como é da violação, beleza? A gente vai aprender a respeito disso. Vamos lá. Disposições preliminares. Artigo 11. Ele diz aqui no artigo 11. A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina policial militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumuladamente. Deixa eu comentar aqui com vocês, né? Eu vou tecer alguns comentários. Primeira coisa, o servidor público, o agente público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos atos que ele pratica na qualidade de agente público. Isso daí é inegável, perfeito? Agora, o que a gente tem que ficar atento é o quê? É que essas três esferas, elas correm soltas e apartados. A esfera penal vai correr, a esfera administrativa vai correr e a esfera civil vai correr. Elas podem cumular entre si? Podem. Elas podem ser isoladas? Podem. Então, a gente tem que ter atenção com relação a isso. Beleza? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a disciplina policial militar, ela pode ser vulnerada pela ofensa a valores e a deveres, ensejando na responsabilização administrativa, penal e civil. Beleza? Podendo elas se acumular. Então, a gente cria um esqueminha aqui para ficar isso bem tranquilo para vocês. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, aqui, ó, a ofensa, beleza? A ofensa, tanto a valores, quanto a deveres, elas vulneram a disciplina policial militar. Beleza? Então, essa ofensa a valores e a deveres, ela vulnera a disciplina policial militar. Beleza? Tranquilo? Agora, essa vulneração, ou seja, essa ofensa tanto aos valores quanto aos deveres, elas vão gerar, perfeito? Elas vão ser tidas como infrações. E essas infrações, elas ensejarão em responsabilidade civil, e a dica que eu já te dou é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Ela tem a responsabilidade penal, foi porque ele pode cometer algum crime, vou botar até aqui, ó, entre parênteses, crime ou contravenção que ele praticou na qualidade de agente público, ou então ele responde administrativamente. Perfeito? Então, vamos lá. A ofensa a valores e deveres vulnera a disciplina policial e essas infrações, elas vão ensejar em responsabilidade civil, penal e administrativa. Vamos lá. Responsabilidade civil, artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil objetiva, perfeito? Mas eu não vou entrar nesse tópico aqui, não. Infrações penais,
Show de bola. A responsabilidade penal é quando ele comete algum crime ou contravenção na qualidade de agente público, beleza? Seja ofendendo valores ou deveres, vulnerando a disciplina policial militar ou administrativamente nos moldes do regulamento. Estamos juntos? Perfeito? Lembrando, tá? Essas aqui, ó, elas podem correr independente ou podem cumular. Beleza? Como assim cumular, Geraldo? Ele foi condenado na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. Cumulou. Beleza? Isso não se configura como bis in idem, ok? Vamos lá. Ficou tranquilo? Aperta o pause na aula e copia o que está no quadro, ok? Pode copiar, que eu vou apagar. Foi? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Parágrafo 1º. O militar do Estado é responsável pelas decisões ou atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta na exação do cumprimento dos seus deveres. Então, olha só, o militar ele responde pelas decisões ou atos que ele praticar, beleza? Inclusive quando tiver em missão expressamente determinada. Até porque eu exijo que ele atue de acordo com a lei. Se ele atuar de acordo com a lei, show de bola, ele não vai cometer nenhuma ilegalidade. Correto? Mas ele é responsável pelos seus atos. Tá? Cuidado para você não confundir lá dentro do direito administrativo pela teoria da imputação volitiva. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas não confunda isso. Tá? Parágrafo 2º. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado, quando? Então, vamos lá. É sempre? Não. Em alguns casos. Então, a gente vai ter a responsabilidade solidária do superior hierárquico quando? Presenciar o cometimento da transgressão deixando de atuar para fazê-la cessar, concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do ato, e a violação da disciplina policial militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Beleza? Isso daqui está aqui no parágrafo 2º, 1, 2 e 3. Geraldo, tem mapinha? Tem, a gente bota. Então, a gente pega aqui, ó, a gente escreve aqui, ó, responsabilidade solidária. Beleza? Essa responsabilidade solidária, ela vai ser quem? O autor, ou seja, aquele que cometeu, mais o quê? O superior hierárquico. Mas isso vai ser em qual caso? Só com palavras-chave. Aqui ele diz presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar para fazê-la cessar. Então a gente bota aqui, ó. Presenciar o ato sem nada fazer. Ou seja, tá muito ruim, peraí, vê se melhorou. Presenciar o ato sem nada fazer. Ou seja, ele nada fez para impedir. Ficou tranquilo? Ou então, concorrer diretamente para a prática daquela infração, seja atuando ou se omitindo. Beleza? Ou seja, por ação ou por omissão, ainda que ele não esteja presente no local. E por fim, a violação da disciplina policial militar, ele diz, ó, será tão
mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Ou seja, quanto maior o grau hierárquico, mais grave será. Beleza? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: responsabilidade solidária, o autor, ou seja, aquele que praticou o ato, mais o superior hierárquico, quando o mesmo, ou seja, o superior presenciar o ato sem nada a fazer, sem nada a fazer, oh, que horrível, sem nada fizer, sem nada fizer, não falei sem nada, né? Se nada fizer, vamos lá, se nada fizer, concorrer diretamente, seja por ação ou omissão, ainda que não esteja na localidade do fato, e responde ainda solidariamente, quanto maior o grau hierárquico, mais grave será essa infração. Perfeito? Estamos juntos? Show de bola? Aperta o pause aí, que eu apago o quadro e a gente continua, ok? Vamos lá. Lembrando que esses outros dois dispositivos eu coloquei, está no 2, aqui, ó, concorrer diretamente por ação ou omissão para cometimento de transgressão, mesmo estando presente no local do ato. E no final a gente mencionou como observação, a violação da disciplina policial militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Perfeito? E agora a gente entra aqui, ó, seção 2, transgressão disciplinar. Perfeito? Ele diz aqui, ó, transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres policiais militares, combinando ao infrator as sanções previstas nesse regulamento. Então, fique atento, porque quando eu falo em transgressão disciplinar, ele está falando a respeito do quê? De infração administrativa. Beleza? Você já aprendeu que ele responde civil, penal e administrativamente, correto? Transgressão disciplinar, ele está dizendo que é o quê? Transgressão administrativa. Penal, ou ele cometeu alguma coisa dentro do Código Penal Militar, ou ele veio lesionar alguma das relações cíveis. Perfeito? Parágrafo 1º. As transgressões disciplinares compreendem. Vamos lá. O que compreende as transgressões disciplinares? Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial especificadas no artigo 13 desse regulamento, ou seja, a gente vai chegar lá no 13. Então, falou em transgressão disciplinar, aqui em cima mesmo no seu material, tu bota aqui assim, ó, ação, omissão, tá? Que é tanto ele fazer ou deixar de fazer, ele vai responder por isso aí, ele vai ser tipificado, vai se enquadrar numa transgressão disciplinar. Perfeito? Vamos lá. Vamos no próximo. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado para você. Todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13 desse regulamento, mas que também violem os valores e deveres policiais militares. Então, você bota assim, ó, observação. Artigo 13, rol exemplificativo. Beleza? É um rol exemplificativo. Parágrafo 2º. As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo serão classificadas como graves, desde que venham ser. Vamos lá, ele fala dos parágrafos, do parágrafo 1º, itens 1 e 2. Volta aqui. Qual é o parágrafo 1º, item 1 e 2? Que são as transgressões que compreendidas o quê? Ações ou omissões. E ele fala aqui, ó, todas as ações e omissões do artigo 13. Vamos lá. Elas serão classificadas como grave, atentatórias à instituição do Estado, atentatórias aos direitos humanos e humanos fundamentais, ou de natureza desonrosa. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai botar o quê? Transgressão disciplinar grave.
Ou seja, ela vai ser grave se eu tiver o quê? Atentatória contra aos direitos humanos fundamentais. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Fere direitos humanos fundamentais. Beleza? Você está percebendo como é subjetivo essa classificação. Depois ele fala aqui, ó, atentatórias instituições do Estado, e olha que ele coloca no plural, instituições, ou seja, qualquer instituição do Estado atente contra qualquer instituição do Estado. E, por fim, ele fala de natureza desonrosa. Natureza desonrosa. Desonrosa. Beleza? De natureza desonrosa. Ok? Ficou tranquilo, galera? Olha só. Esse lance aqui dele falar como grave são aquelas previstas lá no artigo 13. Lembrando que o rol é exemplificativo, tá bom? Desde que elas venham ferir direitos humanos fundamentais, venham atentar contra qualquer instituição do Estado ou que tenham natureza desonrosa. Então faz essa gravação aí na sua cabecinha para a gente não complicar isso daí, tá bom? Faz esse esqueminha para a gente seguir adiante, ok? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui agora. Continuando aqui com vocês. As transgressões previstas no item 2 do parágrafo 1º e não enquadráveis em algum dos itens do parágrafo 2º desse artigo serão classificadas pela autoridade competente como médias e leves, consideradas as circunstâncias do fato. Ou seja, de acordo com a circunstância do fato, caracteriza como médio ou leve. Parágrafo 4º. Ao militar do Estado, aluno do curso da Polícia Militar, aplica-se no que concerne a disciplina, além do previsto nesse regulamento, subsidiariamente disposto nos regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino onde estiver. Beleza, nada a falar. Parágrafo 5º. Ele fala aqui, ó, a aplicação das penas disciplinares previstas nesse regulamento independem do resultado de eventual ação penal. Beleza? É aquilo que eu falei para você. Elas correm soltas em apartado e independem uma da outra. O resultado na esfera penal, pouco importa, porque isso daqui trata-se de infração administrativa. Perfeito? Estamos juntos? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte. O artigo 13 ele fala, transgressões disciplinares são classificadas de acordo com a gravidade em graves, médias e leve. Como a gente já está estourando o nosso tempo, na nossa meia horinha de aula, eu vou encerrar aqui agora, e a partir da aula que vem, a gente já começa do artigo 13, trabalhando as transgressões disciplinares e as suas classificações como grave, média e leve. Beleza, galera? Eu agradeço mais uma vez a sua presença até o final. Assim, eu quero que você entenda que é importante o seu estudo, que é importante que você permaneça. E a palavra do dia, né, que eu vou deixar para vocês é resiliência. Pesquisa na internet o que significa isso. Seja resiliente. E eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar. E você em breve vai gritar o quê? Força e honra, parceiro. Juntos, nós somos fortes e juntos vamos até a posse. Me convida para a tua formatura. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique like.